Sejam bem-vindos, Diógenes, Luizmar. Já apresentei vocês, né? Falo sempre que a paternidade é desafiadora, mas quando encontramos pessoas admiráveis, que gostam, que amam a paternidade, tudo acho que fica mais leve também na vida dos filhos, na criação dos filhos, na condução mesmo das crianças de forma geral, nessa sociedade em que vivemos, tá? E aí, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, que acredito que não seja tão diferente do contexto de vida, né? Sobre a educação positiva, sobre a educação respeitosa. Acredito que vocês já ouviram falar a respeito dela. E aí é uma educação que respeita os limites, é uma educação gentil, é uma educação firme, não é essa educação que muitas vezes pregam de a criança não pode receber ou não, a criança fica sem limites, não é nada disso. Acredito que vocês já devam entender. Para vocês, o que é a educação positiva, o que é a educação respeitosa? Isso faz parte da vida de vocês? Quem começa? Então, a esse tema é algo que a gente tem que passar a vivenciar bastante, né? Como a gente sabe, as pessoas hoje elas têm essa questão de autoridade, têm essa questão de ter essa educação positiva, mas os filhos estão cada vez mais querendo saber o motivo pelo qual eles não podem fazer alguma coisa, né? Então, para exemplificar melhor, eu vou até falar o que aconteceu comigo, acho que foi uns 2 dias atrás, foi até bom você ter perguntado, que foi Gabriel. Gabriel ele foi pro reforço e aí eu perdi Gabriel de vista, né? Porque geralmente ele vai pro reforço e o reforço é perto da casa da minha mãe. E aí ele não foi para casa da minha mãe. Na verdade ele chegou lá, mas saiu rapidamente e foi para casa da minha irmã. E aí a gente ficou procurando Gabriel, né? Procurei Gabriel na casa da minha mãe, em casa, procurei em tudo que é lugar. E aí nada de achar. E aí quando ele chegou, ele tem um celular, né? Aí quando ele chegou, eu disse, Gabriel tava onde, cara? Ele falou, não, tava na casa da minha tia, não sei o que, não sei o que. Eu disse, sim, mas por que você não respondeu? Né? Eu mandei mensagem para você, tentei ligar, mas naturalmente ele não faz isso porque ele está jogando no celular com o primo, está fazendo alguma outra coisa e aí não responde. Né? Aí eu digo, e é uma coisa que a gente puxa por uma psicologia também, que é a função das coisas. Hoje se perdeu muito. Os filhos hoje, eles têm um celular não para receber ou fazer ligação, às vezes até a gente é assim. Às vezes é um celular para jogar, um celular para o Instagram, um celular para várias coisas, mas para a função, que de fato é fazer e receber a ligação, o celular não funciona. E aí eu questionei isso com ele e eu falei para ele, você vai ficar sem celular. Aí ele justamente veio com a pergunta, não, mas por que eu ficar sem celular? Porque a função do celular é você receber e fazer a ligação. Eu lhe dei o celular para isso, porque naturalmente, tanto eu quanto o Camilo tem a vida muito corrida. Então às vezes a gente ficou naquela de dar o celular ou não. Mas eu digo, mas vamos fazer o teste porque a gente precisa que ele use o celular também, porque a gente precisa ver onde é que ele está. Muitas vezes ele vai para casa da minha mãe, né? Como eu falei no início da conversa. E aí se eu não souber onde ele está, eu fico perdido, né? Eu digo, a função do celular é essa. Se você não usar o celular para ligar ou para me responder quando eu falo, ou quando sua mãe liga você não responder, que ele já tem esse costume, principalmente no caminho, aí fica difícil. Então faz o seguinte, você me dá o celular, né? E você não usa. E aí eu deixei o celular reservado por enquanto, disse para ele que eu não vou dar mais, né? Mas vou acabar dando, mas aí eu quero umas condições dele. Você explicou realmente. Isso, expliquei. Você vai ficar sem o celular porque o motivo é você tem ele para isso. Se você não fizer, não tem sentido você ter o celular. Só para jogar, não tem sentido nenhum. Né? Então, assim, vou dar o celular de novo, como eu vou tirar temporariamente, vou dar por questão de necessidade também. Mas eu quero mostrar para ele que a função é essa. Serve para isso. Se não for para isso, não tem sentido. Porque alguns privilégios eles realmente vão precisar ser retirados, porque de fato não atendeu a função que era esperada para o momento. E isso é educação respeitosa, né? Você não precisou gritar, você não precisou sair puxando o celular dele. E claro que para a criança assim, é difícil, né, entregar uma coisa que ela gosta muito, mas ali você teve essa conversa branda, né, uma conversa respeitosa. É isso mesmo, né, por aí. Bacana isso. E para você, Luizmar? Assim, falando de educação, eu como filósofo, assim, enfim, não tem como eu não abordar essa questão a partir dessa perspectiva, assim. Assim, eu desconheço, assim, as bases teóricas para a educação positiva, assim, eu não conheço.
assim, desconheço os teóricos nessa área, né? Mas assim, vou falar a partir do ponto de vista da minha vivência, né? E também do ponto de vista do que, enfim, consegui entender pela educação durante esses anos, enfim, de profissional da educação que sou, né? E também como pai, né? Então, vou tentar abordar desse ponto de vista, assim. Na minha perspectiva, né, e é o que eu tenho aplicado, né, enfim, tenho visto os resultados disso, né, é a tentativa de aplicar uma educação humanizada. Né? Talvez eu acho que não estaria assim tão distante daquilo que pretende a educação positiva e, como tu falou, uma educação gentil. Isso. Né? Então, para mim, é uma educação humanizada. Né? É entender que aquele outro serzinho ali, né, que emergiu, né? O que já é muito desafiador, porque eu acho que assim, me ajuda muito a aplicar essa educação humanizada, né, até mesmo a relação que eu tenho muito respeitosa com a vida. Né? Assim, a gente não tem condição de decidir a morte de ninguém, nem tampouco eu acho muito presunçoso você ter que decidir dar a vida a alguém. Né? Então eu acho isso uma coisa muito forte, assim, né? E tem gente que encara a educação, assim, ter um filho como uma propriedade, né? Eu tenho um filho como um acessório de vida, né? Eu assim, nunca encarei nessa perspectiva, assim. A partir do momento em que Heitor emergiu e veio ao mundo, eu temi e tremi. E continuo assim, porque o acontecimento da vida, assim, é algo que nós não conseguimos controlar, não conseguimos explicar, né? Então, assim, eu acho que, assim, admiro demais o trabalho de Rosa, assim, enfim, o que ela faz, o que Clarissa faz também, assim, é um trabalho maravilhoso, mas a gente sabe que não existe uma fórmula perfeita, porque estamos tratando exatamente de um ser humano. Sim, e ser humano, por essência, é não ter essência. Né? Ou seja, ele vai construir a sua essência a partir do momento em que ele começa a viver, né? E se entender como um ser livre, que goza de inteira liberdade. Então, tendo em vista isso, né, a minha formação e assim, o que eu procuro construir no Heitor, né, é exatamente uma educação humanizada, né, no sentido de desenvolver exatamente essa porque, assim, entendendo que ele tem liberdade, ele tem que entender que ele tem responsabilidades. Né? Então, assim, todo o desafio, eu acho que a questão da discussão relativa à educação positiva e à educação humanizada. Gentil, humanizada, é de saber se você vai conseguir impor limites, assim, porque a gente fica naquela coisa assim, pô, mas tem que bater, tem que ser, tem que ser forte, tem que... exatamente assim, o que se pode fazer. Na verdade, é a construção, porque toda questão está na construção da autoridade. Sim. Né? E aí, lendo Adorno, me lembrei aqui falando disso, né? Adorno, um filósofo, teólogo Adorno, ele diz, olha, o uso da força já é um indício, um sintoma da fraqueza da autoridade. Então, autoridade e força são duas coisas completamente diferentes. Se você chega a usar a força, então que a autoridade já falhou. Né? E a autoridade do ser humano não é a autoridade que, assim, um bando de animais, de macaco, a autoridade é a força. Né? O animal ali, ele vai impor a sua liderança por meio da força, ele vai dar uma deitada, ele vai pegar no mundo, né? Vai tentar, e o mais forte é o que manda, mas não é o caso do ser humano. Né? No caso do ser humano, entendendo o ser humano naquilo que ele é, né, a sua autoridade se impõe pela linguagem, no caso aqui pela palavra, né, e pelo pensamento. Né? Então, se o cara chega ao ponto de bater, é porque ele está fracassando exatamente naquilo que lhe faz ser essencialmente ser humano, que é a sua capacidade de pensar e dialogar com o outro. Então, assim, a construção da autoridade não é uma coisa fácil, né? Porque mais fácil é bater, mas não resolve. Né? Assim, se você chega a este ponto, é porque exatamente a sua autoridade já falhou. Então, a construção da autoridade é uma construção contínua. Né? E talvez, assim, é uma coisa que a gente não presta atenção, né? A gente deveria atentar. A construção da autoridade não é apenas, ela não apenas demora para se construir, mas ela precisa também estar atenta aos detalhes. Né? E assim, a gente não quer saber para onde o vento,
está soprando, a gente não olha para um prédio, não é uma coisa muito grande, a gente olha para coisa pequena, né? Exatamente. Uma folha, para as folhas, para as coisas mais sutis. Isso, Né? Então a gente observa essas coisas. Sim. Né? Então, assim, quando a gente vai. Eu não sou muito bom desse chavão, desses que a pessoa fala assim: olha, quando você planta brisa, você colhe tempestade. Né? E assim, a resistência, porque a criança é a criança, cara. Assim, o crescimento de um ser humano, né, com sua cognição saudável, né, é ele entender que existe uma realidade. Realidade é algo que resiste ao sujeito. Né? Ou seja, eu sei que essa parede é real porque se eu correr e tentar bater a cabeça nela, eu vou encontrar uma resistência. Então, aqui, minha cognição, né, formada de maneira salutar, me dá essa capacidade de entender que a realidade é resistência, é limite. Né? Ela tem limites. A criança ela precisa ser formada nisso. E somos nós, seres humanos, por meio da linguagem, não por meio da dentada igual ao animal, não por meio de um pedaço de pau, por meio da linguagem, do diálogo, né, do diálogo ali de espíritos, de pensamento, que a gente vai talhando ali a percepção de que existem limites na realidade. Né? Se chega ao ponto de você ter que usar a força física, né, para conter, é porque o seu processo de educação já falhou, já está falhado nos fundamentos. Né? Aquela pisa ali, aquela coisa ali, ela pode te dar um efeito imediato. Sim, e a força é esse efeito imediato, né? A palmada é o efeito imediato. Mas em termos de estrutura do ser humano, você já falhou. E aí, como se conserta? Você pode dizer assim, eu estou batendo muito com meu filho. Para controlar o menino, eu tenho que... Né? Não, já tem pais que falam, eu já bati tanto, mas... Não adianta. Não resolveu. Não está adiantando mais. Produz o efeito, ele produz o efeito imediato ali, mas ele não vai estar ausente a estrutura. Está ausente a estrutura. Então, assim, a educação para mim, né, positiva, a educação para mim, uma educação gentil, né, uma educação sensível, uma educação da sensibilidade, ela é uma educação humanizada. Né? Então, a minha relação com o Heitor, né, é de uma constante manutenção da autoridade. Né? Então, hoje, talvez assim, eu não me orgulho, porque primeiro eu quero confessar aqui que eu não me acho um pai perfeito de jeito nenhum. Meu Deus do céu. E talvez se vocês fossem um pai perfeito, eu não conseguiria chamar vocês. Né? Porque vocês estão diante de uma mãe perfeita, né? Existe um livro que eu venho lendo ultimamente e adoro, tá? Super indico. Mães perfeitas não estão mais se usando, né? Esse termo. Mães perfeitas não se usam mais. Eu, particularmente, assim, eu sou mais criança do que Heitor. Eu me sinto mais irmão dele do que ele propriamente velho. Mas vocês estão falando de uma forma muito amorosa, né? Sobre o pensamento de vocês em relação à questão da educação humanizada, a educação respeitosa, né? Pegando aí o gancho da fala de Luismar, né? Essa educação humanizada é a educação respeitosa, é a educação positiva, gente, é isso, né? Ela tem bases filosóficas, inclusive, também, né? Então, quando a gente fala desse tipo de educação, quando a gente fala do respeito, a gente está falando de algo que hoje está mais presente porque existem leituras mais fortes em relação a isso, né? Talvez com os nossos pais foi um pouco mais diferente, ou muito diferente, eles não tiveram esse embasamento. Eu costumo sempre falar que assim, para tudo a gente tem um manual para aprender na vida alguma coisa. Agora, quando se trata de vamos agora educar uma pessoa, um ser humano, né? Se a professora não vai deixar errar nessa fala. Aí a gente não tem nada de leitura, não existe nada. Tipo, vai assim, tipo, de forma empírica, de toda forma. E que não é dessa maneira, né? Existem leituras, existem bases, né, sobre a parentalidade, sobre a maternidade. Então a gente precisa ter esse cuidado mesmo de se abastecer disso para a gente não escorrer no erro. Você ia falar, Diógenes? Eu já esqueci o que eu ia dizer. Era sobre educação respeitosa ainda. Não, é só para concluir assim, né, o que ele falou, que ele se sente muito mais um amigo. E eu falo muito para a Camila sobre isso. Eu digo, eu quero que ele seja meu amigo, não só meu filho. Eu quero que ele, quando se sinta desconfortável com alguma coisa, ele fale comigo sobre essa alguma coisa.
né? Eu quero que ele converse comigo como se de fato estivesse conversando com um amigo, né? Claro que dentro dos limites, né? Então, é só para encerrar mesmo a fala dele. Sim. E um bom pai automaticamente é um bom homem, na visão de vocês? É bem difícil, né, responder isso, porque a gente vai estar, digamos que, falando sobre muitas pessoas, muitas realidades. E realidades, e culturas e ambientes são totalmente diferentes. Eu me considero um bom pai e um bom homem, né? Um dos exemplos é o seguinte: você tem a sua convivência com o seu filho, você não dá a determinada atenção que deveria, né? Você pode ser um bom homem, você não está sendo, do meu ponto de vista, um bom pai, né? Porque às vezes a gente fala muito o seguinte: eu daria a vida pelo meu filho, eu morreria pelo meu filho, eu faria isso pelo meu filho, eu faria isso pela minha família, mas ele não quer que você morra, ele quer que você viva com ele, né? Seu filho, ele quer viver com você, ele quer aquele momento de pai, vamos fazer tal coisa, vamos brincar de tal coisa, você está lá brincando com ele. Ele quer na hora de um passeio, andar de bicicleta, vai andar com ele. Ele quer na hora de uma apresentação que você esteja lá com ele. Então eles não querem que a gente seja ausente, eles não querem que a gente morra pra gente, eles querem que a gente dê a vida por ele, né? Então eu acho que isso difere um pouquinho, né, as linhas de pensamento. Isso para mim é um bom pai, né? E às vezes eu falho bastante, como o Ismael falou, a gente tem uma rotina tão cansativa às vezes, que a gente chega naquela hora e vamos dormir comigo, vamos fazer assim. E aí agora com o Arthur é que é mais complicado. Porque de vez em quando o Gabriel faz, pai, vamos deitar comigo? Eu já tenho esse costume, né? Tenho o hábito de deitar com ele, vamos deitar comigo. Eu digo, rapaz, não posso não, porque se eu tomar ficar sozinho com o Arthur, e aí? Aí eu vou negociando com ele, vamos fazer esse tal dia, tal hora, depois, né? Para que também não gere aquele ciúme dele, né? Sim. E graças a Deus ele não tem. Ele se dá muito bem, os dois se dão muito bem. E em resumo é isso aí, tem essas vertentes. Eu acho que na minha perspectiva isso é ser um bom pai. Sim. E um bom homem é você ser ético dentro da sua proposta, que você passa para o seu filho, que você ensina, né? Então, falar sobre cada um é um pouco complicado. Isso, perfeito, Diógenes. Eu acho assim difícil acrescentar aqui que o Diógenes mas eu acho importante assim, dar destaque ao que eu estou tendo essa vantagem. Mas vocês, o Diógenes fala aqui. E assim, antes de Luizmar falar, eu vinha lembrando assim, né? Crescemos, eu não sei se vocês ouviram também essa frase que você sendo um bom marido é porque você foi um bom filho, né? Gente, tá sempre tendo algumas frases já formadas ali, que não, eu sou um bom filho, então eu vou ser um bom marido. Não sei se isso acontece sempre, né? Da mesma forma, acredito também como essa questão que a gente está abordando aqui. Às vezes um bom homem, mas nem sempre um bom pai. Fala aí, filósofo. Ele entende aqui como ser humano. Para mim, eu acho que são duas coisas indissociáveis, assim. Né? Eu não vou utilizar o termo homem, né? Porque, até mesmo porque paternal, o exercício da paternidade, assim como o exercício da maternidade, não está restrito a uma identidade de gênero. Sim. É tão tal que Heitor, assim, de maneira genial, inventou um termo que ele aplica para mim e aplica para Clarissa, que é pamãe. Ele chama Clarissa de pamãe e me chama de pamãe. Mistura de pai com mãe. Ninguém está com nada. Quem falou de papai não. Essa divisão de funções clássica, né? Por isso que é complicado chamar filósofo, assim, porque aumenta a responsabilidade. Responsabilidade. Ainda bem que corta um pouco. Porque lá a gente divide bem essas funções, assim, elas se diluem na nossa relação, né? Assim, então, por isso se perguntar primeiro o que é homem, né? Assim, no caso o ser humano, um bom ser humano, e aí por isso o Diógenes colocou aqui, e concordo perfeitamente, assim, a formação ética do indivíduo, ela vai refletir na sua forma de educar, né? Isso, seja homem, seja mulher, enfim, independente do seu gênero, independente da sua identidade, o exercício ali da educação vai depender muito de sua formação ética, né? De sua construção ética. Então, assim, hoje vimos aí, vou
dar um dado aqui para vocês, né? Saiu o Anuário de Segurança, né, no Brasil, né? E a violência contra as mulheres continua em crescimento. E o interessante desse dado, né, interessante e trágico, e triste, que a maioria dos crimes que são cometidos contra mulheres e contra crianças, contra filhas, né, que estão ali dentro de casa, são praticadas por pessoas que estão dentro de casa, por homens que estão dentro de casa. Então, primeiro a gente tem que perguntar que homem. Eu fui um bom homem, fui um bom marido. Né? Mas dentro de que enquadramento é este marido? Aquele marido dominador, controlador, né? Aquele marido autoritário, aquele... porque meu pai foi assim, né? Como tu estava colocando assim, né? Então eu tenho que ser assim também, eu dei certo, deu certo. Será que deu certo mesmo? Às vezes não deu, né? Assim, a nossa sociedade tem mostrado que parece que a coisa não está muito certa. Né? Os maridos têm sido violentos dentro de casa. Né? Os maridos têm sido agressivos dentro de casa. E muitas vezes não sabem nem que está sendo. Exatamente porque foi formado dentro daquele escopo. Né? E para ele constituir ali uma ordem natural das coisas, ter que agredir, ter que ver o corpo do outro como uma propriedade. Então, assim, primeiro a formação ética. Ela é decisiva. Né? E aí ela vai se refletir também no exercício da maternidade. Eu não sei elaborar esse tema aí, então vai para o exercício da paternidade e maternidade. Exatamente, mas essa reflexão acaba sendo muito boa. Gente, o papo tá delicioso, né? Vocês estão gostando, imagino. Porque, de fato, esses pais aqui, eles estão trazendo a realidade deles. Como eles enxergam esse paternar deles no dia a dia, sem máscaras, né, sem filtros, de forma leve, tranquila. Tem momentos de aperreios. E aí, claro que vocês vão usar, obviamente, dessa razão, né, para poder realmente guiar ali as crias de vocês, né, guiar os filhos de vocês. E usando essa razão, vocês vão usar da melhor forma possível. Né? Vocês vão usar sem esse poder da força, né? Como eles discorreram bem aí no início. Gente, foi genial. Eu quero até essas falas, assim, com os cortes bem grandes, para que as pessoas possam absorver isso, para que nós possamos absorver cada vez mais dentro da fala de pais, porque eu entrevisto muitas mães, né? E as mães vão falando da forma como elas guiam a maternidade delas, tudo. E ouvir pais é algo muito diferenciado. Pais nessa sociedade atual muito delicada. Já ouvi pais que falam assim, tipo, nossa, mas eu fui criado dessa maneira, assim, meu pai me criou dessa maneira, eu não tenho outra forma, que eu até falo que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, para sempre ser assim, né? Lembra da novela da Gabriela? Mas hoje a gente percebe que se a gente criar os filhos como talvez muitas pessoas foram criadas lá atrás, dá errado. Dá errado. Como quebrar estilos parentais autoritários e transformar no estilo gentil, firme, esse estilo respeitoso? A base é educação e respeito, né? Certamente. Sempre que eu falo, eu tento colocar exemplos em tudo, porque eu acho que fica bem mais fácil de entender. E, inclusive, na escola, a gente junta um pouquinho aí essa questão de autoridade com a pergunta lá do início. As crianças, elas querem saber o porquê das coisas, né? E aí eu estava na escola com o AT, e aí caiu ali no meio da conversa deles, né? Por que eu devo apanhar? Por que meu pai me bate? Por que minha mãe me bate? Aí eu digo, eita, que negócio difícil de se pensar, né? E eu tava lá no cantinho e escutando. E eu torcendo para que aquilo não caísse pra cima de mim, né? Porque ele tava discutindo entre eles. Eu digo, o que eles vão fazer aí? Vamos ver onde é que vai chegar. Aí eles chegaram a um momento onde eles competiram, né? Não, meu pai me deu uma pizza com isso. Meu pai me deu uma pizza com aquilo, que dói mais. E meu pai me deu... E assim, isso é perigoso, né? Isso é perigoso, porque quando você aprende, né, isso dentro da sua casa, você leva isso para sua futura família. Para você vai ser natural. Então, isso é bem desagradável e acabou que chegou a pergunta em mim, né, que era o que eu temia lá na escola. Aí perguntaram, Diógenes, é errado minha mãe bater, meu pai me bater? Aí eu liguei, eita.
Aí ferrou, né? Eu digo, o que é que eu vou dizer? Eu disse, foi difícil, né? Pensei, não sei como é, mas foi difícil. Mas de fato, depois eu analisando o que eu falei, é de fato a realidade. Digo, não é correto. Não é correto. Não, mas porque meu pai me bate, às vezes funciona. Eu digo, não, mas não é assim. Seu pai faz isso porque ele está procurando uma forma de lhe educar e ele não está sabendo a forma como é mais efetiva. Né? E eles perguntaram, não, então tem que fazer o quê? Aí eu perguntei, comecei a explicar. Foi colocar em saia justa, viu? Porque... Certamente. Eu falei, não, eu tenho que conversar com você. Aí veio o outro lá atrás e falei, não, lá o meu não vai, o meu não conversa de jeito nenhum. Aí lá vai eu explicar de novo. Mas em resumo, como é que ficou? No final, eu falei o seguinte, a forma de educar do meu ponto de vista, né, é esse. É conversar, é mostrar para você que está errado por tal motivo, e está certo por tal motivo, que a gente tem que ter os méritos também. Mas aí, seu pai, ele faz isso com você porque na cultura dele lá atrás, era assim que faziam com ele. Só que felizmente, né, para dar aquela pontinha de esperança, eu até falei para eles, isso está mudando. Né? Enquanto a gente não conseguir mudar isso, que eu acho que a gente vai conseguir, certamente, a gente vai ficar nesse ciclo, né? Nessa roda de tem que bater, tem que apanhar para educar, tem que bater. E felizmente, né, eles entenderam. Porque, para encerrar aqui de fato a minha fala, é muito perigoso. A gente pensa que não, mas é muito perigoso. Eu vou entrar até num ponto agora que é até delicado demais, que é a questão da mulher, né? Como o Ismael falou. Para a mulher, se ela está em casa e o pai dela bate nela, vai ser natural ela apanhar o marido dela. Né? Vai ser natural também, se aquela mulher que sai de casa ela não tem um casamento, acontecer o pior, um estupro, alguma coisa, Deus que me livre, mas para ela tem um abuso, também vai ser natural, porque ela apanhou lá atrás e ela acha que isso é natural. Ter a dependência emocional, né, que é muito perigoso, é uma coisa, eu acho que as pessoas em relação à dependência emocional não têm nem noção do quão é perigoso. Gente, a dependência emocional é você permitir que outra pessoa mande nos seus sentimentos. E isso tem um grau de periculosidade que é enorme. E isso tudo é gerado lá atrás. Se esse bater continuar nesse ciclo. Né? E é isso. Bem, né? São assuntos delicados, de fato, né? Que mexem com a gente, de certa maneira, né? Propositalmente, que eu estou de roxo, né? Porque estamos no arroz do roxo, né? A violência contra a mulher precisa ser combatida, né? Ela precisa realmente ser sanada. Não era nem para estar existindo, a gente não precisaria nem estar com essas falas mais, mas infelizmente a Luiz Mar, inclusive, trouxe dados atuais e a gente precisa falar sobre isso ainda, tá? E aí, esse estilo parental autoritário sendo quebrado para um estilo parental respeitoso, firme, gentil, ele é possível? Ele é possível. Agora, a revolução tem que ser grande. Isso não é fácil não, né? Assim, Diógenes falou, tô pegando carona aqui, o Diógenes está falando, estou tendo uma vantagem. Essa coisa da violência dentro de casa, né, porque assim, tudo que você faz dentro de casa é muito pedagógico, né? Porque o sujeitinho ali que está crescendo, ele absorve aquilo como uma ordem natural das coisas, né? Como o Diógenes colocou aqui, a menina que apanha ali, ela vai crescer com a mentalidade de que o seu corpo é um objeto de outra pessoa. Você resumiu o que eu teve. Não, você foi um ponto. Não, mas de fato era isso, é um objeto. Essa questão da dependência emocional, dela aceitar apanhar, se torna um objeto, realmente. Desculpa, cortar mesmo. E isso que você falou assim, e aí eu falo para os pais assim, eu falo aqui, não falo num tom sacerdotal, né? Eu não falo num tom sacerdotal, eu falo como um cientista, como um pesquisador, como um filósofo, né? Do ponto de vista do meu trabalho. Eu sou pago, enfim, para computar essas ideias, para pensar essas ideias. Assim. Então, eu falo aqui como uma autoridade divina sobre essas coisas, para contar aqui. Eu e o Diógenes já falando aqui, o Diógenes aqui no meio. Somos falhos demais. Já disse, Já entendemos, gente. Já entendemos, eu sou pai.
Mas você que é pai, toda ação que você toma, né, com certeza você não vai querer ver sua filha, né, casada com um cara que vai agredir sua filha. Exato. Que depois vai querer. Porque a agressão muitas vezes ela não é só física, a gente sabe disso. A agressão é o controle, é o domínio emocional, é o domínio econômico, enfim. Você não vai querer ver sua filha, né, submetida a um cara como um objeto. Você não vai querer. Ninguém vai querer isso. Eu não tenho filha menina, né? Sim. Mas eu não ia querer um filho meu, uma filha minha, submetida a outra pessoa como um objeto. Jamais eu ia querer isso. Então eu também eu tenho que romper da construção ali, da concepção que o sujeitinho ali tem sobre a realidade, essa noção de que a violência é natural, né? E que a violência é um componente natural de sua formação, porque ela vai reproduzir esse comportamento. Aí repito, mas deu certo. Não deu certo. Não deu certo, cara. Eu já falei aqui, Rose falou aqui, estamos aqui num mês em que se discute a violência contra a mulher, né? E a nossa sociedade tem fracassado. Esse é o fato. Né? Então não deu certo, tem dado errado. Né? Então, para você, do ponto de vista homem, macho, dominador, é muito fácil você dizer que deu certo para você, do seu ponto de vista. Né? Então, não deu certo. Nós somos uma sociedade que está dando certo. Né? Então, romper com isso, assim, é claro que é preciso políticas públicas nesse sentido, né? É preciso educação, né? É preciso uma formação intensificada, para que haja uma mudança dessa ótica da violência. E aí a gente precisa de estruturas maiores. Mas você, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, já dá para fazer algumas coisas. Muito. Algumas pequenas atitudes. Sim. Já dá para você fazer. Né? Que é, em primeiro lugar, o exercício do diálogo, cara. Assim, se exercitar no diálogo. Eu fui um cara que não fui educado assim, né? Não fui formado assim. Mas está no tempo de começar, porque assim, uma coisa você já sabe, se eu continuar neste caminho, eu estarei formando meu filho para ser meu filho ou minha filha, ou para ser um objeto, ou para ser um opressor. E eu não vou querer isso, né? Daquela pessoinha que eu estou formando, eu não vou querer. Então, nesse sentido, vai começar exatamente ali a construir efetivamente uma autoridade humanizada, né? Que não necessariamente venha exigir o recurso da violência, porque se você usa o recurso da violência, como eu disse, é porque a sua autoridade já está fracassada. Então, o exercício do diálogo seria o primeiro conselho aqui que eu dou e que eu exerço dentro de casa. Né? O diálogo é uma palavra fraca, né? Não necessariamente precisa ser uma palavra fraca, ela precisa ser uma palavra incisiva, afirmativa, né? Para que mostre para aquele sujeitinho ali que está crescendo que a realidade ela tem limites. Sim. Né? Então, para que ele sinta isso você precisa bater para o cara poder chegar a essa cognição, essa concepção de que a realidade ela tem limites. Né? Então, pelo diálogo forte, pela conversa forte, pela desconstrução daquela percepção errada que ele está tendo, você tem como chegar ao resultado, e um resultado estruturante. Né? Porque a cacetada, a pisa que você dá ali, ela te dá um efeito imediato, cara, mas a estrutura ali... Né? A estrutura a destrutiva ou mesmo autodestrutiva, ela vai continuar no sujeito. Então você não está. E se leva pro resto da vida. Vai levar por. E essa é a função de você enquanto pai. Às vezes eu escuto, né, dentro desse contexto de orientação parental, mães que falam assim, e pais até, né, mas muito mais as mães dizem assim, olha, ainda eu lembro, um dia que eu estava na chuva e levei uma pisa, né? Porque eu cheguei em casa molhado. Gente, isso assim, isso toca, né? Assim, enquanto ser humano. Você lembrar de uma coisa, tipo, uma pessoa que eu estou conversando ali de tanta, sei lá, 40 anos de idade, lembrando de uma coisa que ela, 7 anos de idade, ela tinha 8 anos, 9 anos, ou seja, isso ficou marcado para sempre na vida daquela pessoa. E aí, alguns falam assim, e às vezes eu já me peguei fazendo a mesma coisa com meu filho. Porque ele chegou em casa molhado, ou porque ele chegou em casa e apanhou do colega. Eita. Eu ainda bati em cima pra ele não muita gente escapa disso. Eu vou ser sério com vocês. Eu vou ser sincero com vocês. Escapa disso. Assim, muitos pais, isso é besteira, não sei o quê. Né? Na verdade,
há um misto aí não é preguiça, mas indolência, né? Aquela leviandade no processo educacional. Então, acho que essa é a palavra. Porque é mais fácil você pegar um pedaço de pau, cara. É mais fácil. Mas quem foi que disse que educar é fácil? Tá entendendo? Quem foi que disse que educar é fácil? Pô, você colocou um ser humano no mundo, cara. É um ser humano. Você colocou um ser humano no mundo. E algo altamente sofisticado. Exatamente. Hoje se humanizou mais criar cachorro do que criar ser humano, cara. Você não bate no seu cachorro, por que você acha que você tem que bater no ser humano? Isso. Assim, O pai do pet, né? o pai é. Não, tranquilo, tudo bem, não vejo problema nisso, mas do mesmo jeito que você tem ali uma certa delicadeza em cuidar do seu pet, cara, pô, cuidar do ser humano, cara. Então, assim, dá trabalho, não é fácil, não é? Por isso, mas isso acontece, porque assim, é aquela coisa, eu sonho aquela família burguesa de ter 3 filhos, levar pro shopping, passear. Filho não é propriedade. Não é acessório de uma vida burguesa. Quando se quebra esse pensamento, as coisas começam a eu nunca sonhei ser pai. Por isso eu entendo a responsabilidade de ter um trocinho ali para me criar. Entendeu? Assim, é assustador para mim, cara. É assustador. E assim, tendo assim, a dimensão do que é trazer, arrancar uma alma da não existência e trazer para a existência. Entendeu? Assim, aquilo me amedronta, aquilo ali. Me deixa... Nossa responsabilidade, ela é enorme. Inflável. Enorme, né? Assim, e não tem como assim, você ser bom o suficiente. Viu, Diogo? Não tem como você ser bom o suficiente. Né? Você sempre vai falhar, cara, porque é uma responsabilidade assim que ultrapassa a nossa capacidade mortal. Né? Porque a gente não consegue produzir vida, cara. A gente não consegue. A gente não consegue, como eu disse, você não compete a você decidir a morte de ninguém. Você não vai decidir o dia que você vai morrer. Como é que você tem a competência, a arrogância de decidir o dia que uma pessoa vai nascer? Aí você diz, mas nasceu. Pois é, nasceu e agora você tem uma responsabilidade que ultrapassa as suas competências. Então, meu irmão, você tem que ter, dá trabalho. Educação é uma coisa, cara. Aí tem que estudar, aí tem que realmente assim... Muitas vezes você tem que pensar muito antes de colocar o filho no mundo. Muito. É uma responsabilidade gigante. Enorme. Gigante de verdade. E assim, essas falas de vocês trazem esse pensamento. Paternar é uma tarefa difícil, mas ser pai para vocês, né? Quando chegou aquela criança, chegou aquela pessoa na vida de vocês, o que mudou? Cara, quando foi Gabriel, né? Eu ficava pensando qual seria a reação que eu teria ao ver Gabriel. Eu ficava pensando o que era que eu ia fazer. Tu acredita? Eu ficava, meu Deus, eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer mesmo. Quando ele nasceu, o que é que eu vou fazer? Em relação a tudo, em relação à emoção, como é que eu vou agir? Eu queria meio que fazer um teatro, né? De como é que eu vou agir quando eu ver ele. E para nossa sorte, eu acho que essa palavra, é tudo tão espontâneo. É tudo acontece. Quando você vê, você se emociona, você, parece comigo, não parece, é a primeira coisa que você pensa, né? Parece comigo, não parece, parece com a mãe, tem um cabelo, não tem. E isso tudo acontece de uma forma espontânea que você tem como metrificar. Se você escrevesse, fosse o melhor escritor, você não saberia como descrever, né, aquilo que está acontecendo naquele momento. E aí depois você pensa, rapaz, foi tudo totalmente diferente de como eu imaginava, né? Outro exemplo aí, né? E isso é um exemplo científico. Você falou da questão parental e você falando dessa questão agora de como ser pai, né? Tem um dado científico que é de uma importância extrema, né? Que é o quê? Eu li o artigo que é o seguinte: fizeram um estudo, foram no orfanato e um estudo longitudinal e pegaram crianças, né? Tinha tudo da mesma faixa etária de idade, tudo. Pegaram 10 crianças, 5, né? 5 foram adotadas e 5 não foram adotadas. E aí, com 10 anos, né, após o início do estudo, eles perceberam que as crianças que foram adotadas, elas, em relação à genética, em relação ao corpo, elas ficam idosas
de formas mais lentas do que a que não foi. Então, assim, o cuidado parental, você ser um bom pai, você ser uma boa mãe, tem uma importância gigantesca. Uma importância que chega a ter uma alteração no seu genes. Então, assim, isso já é uma coisa que às vezes, não sei se o pessoal vai entender, mas você está alterando um gene, cara. Você está mudando uma coisa, praticamente uma coisa genética, né? Só pelo fato de você ser um bom pai. Só pelo fato de você estar presente na vida do seu filho. Então, assim, ser pai, eu acho que se eu fosse falar aqui a tarde toda, eu não ia conseguir descrever o que seria. Eu sei que é um desafio enorme e, como falou aqui, a gente nunca está preparado. A gente nunca está preparado, a gente sempre vai falhar alguma coisa, a gente sempre vai dormir pensando, não era para ter feito dessa forma, era para ter feito aquela. Né? Então, é um eterno, de fato, um eterno aprendizado. Né? E ressignifica muito a gente. Quando a gente é pai, a gente tem aquela responsabilidade, mas aquela responsabilidade boa, e a gente pensa, meu Deus, agora, como ele falou, tem um serzinho, né, ali que depende de você para praticamente tudo. Praticamente tudo. E é isso. Você acaba sendo modelo o tempo inteiro, exemplo, né? Tudo que você faz é um espelho, de certa Exatamente. maneira, assim, a gente pode usar esse termo, é um espelho para a sua criança o tempo todo, e ele está ali sendo guiado, não só pela tua fala, acho que eu sempre falo que é muito menos pela tua fala, mas pela forma como você conduz a tua vida, como você se comporta, como você age, com as suas atitudes. Talvez se você perguntar, Gabriel, eu falei ainda pouco, né? Mas olha, o que é que eu fiz ainda pouco? E eles esperam mesmo, eles estão ali, se você vacilar um pouquinho, o senhor disse que não era para fazer isso, por que você não está fazendo agora? Exatamente, eles nos olham o tempo inteiro, eles nos observam o tempo inteiro. Na psicologia, por exemplo, a gente trabalha muito com essa parte de observação. Né? Eu lembro que na época de faculdade, assim, a professora lançou, gente, vocês hoje vão aqui para a área de alimentação, que é enorme, e vocês vão ficar durante 1h30 observando o comportamento de todas as pessoas que passam aí. E depois ali a gente trazia esses dados, né, sobre a parentalidade também, enfim, e a professora guiando a gente, os filhos eles aprendem dessa maneira. Né, observando vocês não precisaram falar nada, mas vocês trouxeram o tanto de anotação só com observação. Imagina aquele serzinho que está ali conosco o tempo inteiro, observando como a gente se comporta, como a gente fala, o que a gente faz. É gigante isso, então é importante a gente também ter esse nosso autocontrole, esse filtro também. O que mudou na tua vida depois que chegou o Heitor? Rapaz, como eu disse, assim, né, para mim foi assustador, né? Primeiro porque a gente não tinha planejado, né? Então quando ele chegou ali e já, assim, anos dedicando a tentar compreender, assim, poucos anos, porque assim, em comparação à grandeza do mistério da vida, né, qualquer esforço que a gente fizer é pouco para tentar compreender o que ela é, né? Mas a partir do momento em que ele nasce, né, ali eu me vejo diante de um desafio, né? Porque, assim, a gente não tem, Rose, como evitar o sofrimento. O sofrimento ele é inerente à existência, né? Sobretudo a existência humana, né? Porque nós somos seres conscientes, diferente do animal que está integrado à natureza, né? Então ele está preso ali, como diz o Nietzsche, a estaca do instante, para ele não tem passado, não tem futuro, né? Não tem um cultivo de memórias. Não é o caso do ser humano, né? Então, assim, a gente não pode dizer que o seu filho ele vai ser perfeitamente feliz. Então, a partir do momento que você coloca ele no mundo, né, com aquele ímpeto ali do sonho burguês de ter uma família, você desconsidera o fato que você está trazendo um ser humano no mundo para sofrer. E ele vai sofrer, porque vai vir sofrimento, né? E isso é uma responsabilidade ética muito grande, né? Uma responsabilidade ética muito grande, que muitas vezes a gente desconsidera movido pelos nossos sonhos, assim, né? Pode ser, parece que eu estou desmotivando todo mundo, não sei, porque aí vem a coisa, porque assim, a vida é uma coisa belíssima, cara. A vida é uma coisa belíssima, assim, é uma dádiva, né? Que não dá para parametrar, assim, não dá para colocar em parâmetro nenhum, assim.
melhor é ser do que não ser. Ainda que a vida, né, e a gente vai enfrentar sofrimento, a gente enfrenta sofrimento, né, talvez você esteja enfrentando sofrimento. O sofrimento é, enfim, você está na beira da praia, meu irmão, a onda ela vai vir quebrar os seus pés, de qualquer jeito. Então chegou na praia da vida, né, é inevitável essas ondas virem ali até você, continuar vindo, né? Sofrimento, alegria, alegria e sofrimento. Mas quando eu trouxe para o mundo, né, eu me vi diante desse desafio, né? Assim, a vida ela é fundamentalmente sofrimento. Ela tem esse componente do qual a vida humana, do qual a gente não pode se livrar. E aí eu trago aquela almazinha para o mundo, né? Sabendo que ela vai enfrentar esse moedor de carne, que é a existência, que é o mundo no qual nós vivemos. Eu falo todas essas coisas assim para que a gente tenha consciência do que a gente fez. Isso. Né? Que é muito maior do que a gente imagina. Exatamente. Mostrei só aqui alguns dados, assim, né, para vocês verem. Assim, a violência está aí, o mal está no mundo. Né? E você traz um filho todo feliz, aquela coisa, e faz festa, aniversário, aquela coisa, e aquela, né? Mas desconsidera de que aquela alma ela vai enfrentar duros sofrimentos, né, durante o seu percurso na existência. E aí é onde entra a tua função como pamãe, né? Pamãe, você tem que ser, que é exatamente ali tentar, né, construir um ser humano que seja melhor, não igual como você é, porque a gente diz, meu pai me criou mais uma vez. Vai ser igual a mim. Aí vem o Nietzsche e diz assim, meu irmão, você trouxe uma pessoa para o mundo, essa pessoa tem que ser melhor do que você. Né? Muito melhor do que você. Ela tem que ter competências intelectuais, espirituais, muito mais excelentes do que você. Eu não estou falando de dinheiro, não. Porque você pode ter isso, ser cheio de dinheiro aí. Emocionais, né, cognitivos. Dinheiro, e a gente sabe disso, assim, não é assinatura de sucesso, não é assinatura de sucesso. Né? Porque muita gente endinheirada tem cometido essas violências. Sim. Né? E se a gente for ver, não tem dado disso não, tá? Eu só suponho. Se a gente for ver até mais. Se você pegar pessoas, né, como eu disse, não tem estudo disso não, só suponho aqui. Sim. Se você pegar pessoas que geralmente financeiramente têm uma condição melhor, se fizer uma pesquisazinha, eu acho que casa para a questão financeira. Quem tem uma questão financeira maior complica, né? Porque você terceiriza a educação, né? Você terceiriza para o outro, você perde aquela vinculação e perde a autoridade. Você perde a autoridade também, né? Aquele contato mais face a face, mais tete a tete, que o pobre, o trabalhador tem com seu filho, né? O cara que é endinheirado ali, cara, ele terceiriza a educação, né? Não sei se você assistiu aquela série Dalton Web, né? Que o cara não bota nem a colher na boca, né? Tudo muito chique, nunca botou a fralda no bebê, nunca deu banho, nunca pegou Isso, a gente sabe. Aí não sabe assim das coisas e terceiriza o processo de educação. E não por acaso, né, o resultado final é um filho que não considera a autoridade do pai. E chega uma hora que o filho da mãe, filho da mãe, o filho vai chegar um momento, quando ele é pequenininho, essa questão das fraldas, mas vai chegar um momento que ele vai querer a sua atenção. Sim. Né? E se não for da forma certa, ele vai fazer coisa errada, bastante coisa errada para chamar a sua atenção. Né? Então, essa questão financeira também não são todos, pelo amor de Deus, generalizando não. Mas se a gente for ver, algumas pessoas elas falham nessa questão pelo fato financeiro. É bom ressaltar isso, né? Porque enfim, vai ter pessoas que são mais favorecidas financeiramente, economicamente, mas isso não é a regra, né? Como eu disse aqui. O problema é transformar isso em regra. Né? Esse é o problema. Enfim, o bom ser humano não é o ser humano que tem ou que não tem dinheiro. Né? Porque, assim, e aí você precisa, eu estou preocupado em informar meu filho para ele ganhar dinheiro, ele tem dinheiro, para mim está tranquilo, não é o suficiente. Não é o suficiente. Tem algo muito maior. Não, é muito maior, porque a formação do ser humano é muito mais qualificada e complexa do que isso. Né? Porque adianta o cara ter um dinheiro e ser um cara agressor, violento, e aí se você diz assim, não, isso para mim tá bom, pode continuar. Então, meu irmão, realmente a nossa sociedade está fracassando. Está falhando. Nossa sociedade está fracassando, e aí pessoas dessa natureza não merecem ser ouvidas. Não merecem ser ouvidas. Porque assim, estamos falando aqui de uma educação
gentil, de uma educação humanizada, né, de uma educação construtiva, e esse tipo de afirmação é que, para mim, meu filho, um dia tendo que comer, se sustentar, tendo dinheiro, é suficiente. Não é suficiente para a formação de um ser humano, não. Mas aí, se ele for formado um ser humano ético, como o Diário colocou aqui, um ser humano politizado, um ser humano ético, não vai faltar dinheiro para ele. Pode ser que ele não seja rico, podre de rico, mas também não vai faltar dinheiro para ele, porque ele vai se integrar à sociedade, né? Ele vai ter espaço dentro da sociedade, ele vai ter espaço de palavra, né? Ele vai poder exercer a sua profissão, ele vai poder exercer a sua cidadania tranquilamente e dar a sua contribuição ao desenvolvimento da sociedade. Agora, você inverter as coisas e dizer, não, educa de qualquer jeito, o que importa é que no futuro ele tenha algum dinheiro. Então, essa educação está fadada, condenada ao fracasso. Isso. Concordo plenamente aí com esse pensamento de vocês de acreditar que é algo de grande responsabilidade o paternar, né, de vocês aí, o paternar de qualquer outro papai, né, esse mês dedicado aos pais. A gente precisa ouvir essas falas, precisa trazer mais essas falas, por isso que vida de pais, né, não é só vida de mães, é vida de pais mesmo. E vocês trazendo isso, eu imagino que os filhos de vocês convivem em um ambiente saudável, ou vocês procuram o máximo que eles estejam dentro de um ambiente saudável. E não é saudável só porque eles têm saúde física, nada disso, é uma saúde emocional mesmo. Saúde mental precisa ser falada, precisa ser enfatizada, precisa ser colocada na nossa sociedade de forma muito frequente. Vocês estão trazendo isso aqui. Eu quero agradecer a vocês, claro que vocês vão ter uma fala aí, quero agradecer o fato de vocês terem aceitado o convite para falar um pouquinho aqui no nosso pod. Fico muito feliz de ouvir pais que acreditam que o mundo pode ser diferente com o diálogo, com a conversa, com o respeito, com a firmeza, com a gentileza, né? Nunca esquecer desse detalhe, tá? De que a educação respeitosa, ela caminha dentro de uma firmeza e de uma gentileza, não é só gentil, não é só firmeza, ela tem esse equilíbrio aí também. Então, agradeço, Diógenes, agradeço também, Mesmar. Feliz Dia dos Pais para vocês. Deus os abençoe a paternidade de vocês cada vez mais. Amém. Agora Você gostou, né? Não, porque eu gostei quando ela disse assim, não, é porque ela falou, é para dar um tchau, um oi. Ela fez não, é oi. Agora eu sei que assim é oi e assim é tchauzinho. Eu nem sabia dessa distinção. Nem sabia, não. Não, assim, agradecer, Rose, assim, pelo admiro demais o trabalho que você tem feito e faz, continua fazendo, né? É um trabalho de excelência, se eu posso testificar, posso dar testemunho disso aqui, né? Recomendo, né? E continuo a recomendar, né? Aqui, o trabalho que Rose faz aqui, né? Com Deus, enfim. E fico feliz por estar aqui demais, assim, pelas conversas, enfim, qualquer momento para falar de educação para mim é sempre... Eu quero chamar vocês mais vezes, né? Porque foi super dinâmico aqui ter essa fala de vocês, gente. Assim, também é incrível ter pais que falam sobre isso de forma tranquila, né? Sempre, nossa, que palavra eu vou usar agora? Não, é tranquilo, é espontâneo para mim. Porque é o que eu convivo, né? É o que eu vivo no dia a dia ali. Não, e é isso, né? É isso, como ele falou, é agradecer mesmo pelo convite, né? Eu quando você chamou, eu fiquei bem feliz, eu digo, que bom que ela chamou, vou lá falar, e vai ser legal, né? E no final a gente amar os serzinhos, né? Como ele colocou aqui, é amar eles e é isso, a gente amar, a gente procurar educar da melhor forma, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Show!